Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula dessa semana da amamentação. Agora a gente vai ter um bate-papo aqui com a Carol, que é enfermeira obstetra, e a gente vai falar sobre a amamentação no parto humanizado. Carol, muito obrigada pela sua presença e eu queria que você se apresentasse. O pessoal aqui já me conhece das outras aulas. Fala quem é você, a sua formação, a sua especialização. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Caroline Arruda, eu sou enfermeira obstetra e doula no Espaço Le Bonheur. Eu sou formada pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, fiz especialização em obstetrícia e ginecologia e já venho atrapalhando há mais ou menos uns 2 anos no Espaço Le Bonheur, com assistência à gestante. Muito bem, Carol. A gente já falou várias coisas até agora nas últimas aulas, principalmente a respeito da gestação. A gente teve o bate-papo com a Lorena, que é baby planning, então a gente falou do preparo para essa amamentação durante a gestação, do enxoval, as listas, os itens, e também do preparo, aqueles mitos, né, do preparo do seio e tudo mais. E hoje a gente vai chegar, então, na próxima etapa da gestação, que é o nascimento do bebê. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre será que realmente a via de parto, o tipo de parto influencia na questão da amamentação, essa assistência à mulher, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do nascimento, como que você vê isso, como que você tem visto que a gente vê uma transformação, né, dessa realidade agora em relação ao nascimento. A gente vem resgatando muito a questão daquilo que na verdade é o mais natural, né? Sim, na verdade a questão que vai influenciar na amamentação não é somente a via de parto, mas também o que vai influenciar é a humanização na assistência. A mulher que se sente segura, se sente acolhida, ela vai ter uma probabilidade de ter um sucesso muito maior na amamentação do que uma mulher que teve uma história traumática de parto, não teve uma história positiva de parto. Outra Uhum. coisa que também influencia nessa amamentação é os primeiros cuidados com o recém-nascido. Então, a gente respeitando a hora de ouro nada mais é que a primeira hora de vida do bebê, ela sendo humanizada, a mãe conseguindo amamentar na primeira hora, tendo esse contato pele a pele, é o que vai ajudar a ser essa história da amamentação positiva. Com certeza, Carol. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre essa questão da hora de ouro, por que ela é tão importante. E a gente também vai falar bem mais detalhadamente na nossa live que vai acontecer agora no Agosto Dourado, lá no Instagram do Espaço Le Boyer, que vai ser no dia 13 de agosto, às 8 da noite. Então, também participem desse encontro, que vai estar muito especial. E, Carol, quais são os tipos de parto que existem para a mulher escolher? Hoje nós temos dois tipos de parto. Nós temos a cesárea, que é considerada uma cirurgia, e nós temos o parto vaginal. Dentro do parto vaginal, nós temos o parto normal, o parto natural, temos parto em banheira, mas eles ainda entram dentro da questão do parto vaginal mesmo. Uhum. Tá. E em relação a essa assistência que a mulher recebe, ou a via de parto, que você acha em relação a isso, assim? Porque a gente tem falado muito sobre a questão da humanização do parto, né? Então, as pessoas às vezes acham que um parto humanizado é aquele parto que tem que ser na água, ou que tem que ser em casa, né? Conta um pouquinho aqui pra gente essa definição, assim, do que é realmente um parto humanizado dentro dessas vias de parto. Porque a gente às vezes tem essa impressão de que ou é um parto natural ou não é um parto humanizado. Se for uma cesárea, não é um parto humanizado, né? Então conta um pouquinho essa definição, até pra gente esclarecer para quem está tendo esse primeiro contato, as mamães aí de primeira viagem, principalmente, né, ouvem falar desse termo, enfim, acha que é moda, né? Conta um pouquinho aqui pra gente sobre essa questão da humanização. Se a gente tem que deixar bem claro que a humanização não é a via de parto, tá? A humanização ela é assistência. Então, se essa mulher vai ser bem atendida, se ela vai ser respeitada nos seus desejos, vai ser incentivada a autonomia da mulher, isso é um atendimento humanizado. É esse respeito com a mulher, esse cuidado, esse carinho. Isso é humanização. Independente se ela vai ter um parto normal ou ela vai ter um parto cesárea, as duas devem ser humanizadas. Tanto é que a gente entra um pouquinho nessa questão de mas a cesárea não pode ser humanizada.
ela pode ser uma cesárea respeitosa, que também é visando humanização. Então, tanto a cesárea quanto o parto normal, eles devem ser humanizados. Mas humanização tem que deixar claro para o pessoal que não é uma via de parto, ela é a assistência qualificada, tá bom? Isso é humanização do parto. Exatamente. E você sabe, Carol, que eu falo é por experiência própria, né? Eu tenho 2 filhos e passei aí pelos 2 partos e foram 2 partos completamente diferentes um do outro. Você sabe da minha história, né? Que eu queria muito, muito, muito parto normal. Me preparei demais para isso. Meu segundo filho, eu planejei até um parto domiciliar. Pesquisei muito, me informei, estava muito segura da minha escolha, mas eles escolheram não vir, né, de forma natural. E num outro momento eu conto mais detalhadamente como é que foi toda essa história. Mas o fato é que foram 2 cesáreas, né? E o meu primeiro filho foi uma cesárea, nossa, que saiu totalmente ali do planejado, do idealizado. Foram coisas que aconteceram que eu levei muito tempo para digerir, sentimentos e tudo mais. E o meu segundo parto, embora ele também tenha sido uma cesárea, foi uma experiência completamente diferente, porque eu já estava muito mais empoderada, eu já sabia muito mais o que eu queria, estava muito segura com essa equipe que estava ali me assistindo, e foi um parto assim maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. E mesmo sendo uma cesárea, foi completamente humanizado, né? Aconteceu tudo o que tinha que acontecer, do Luquinhas vir para o meu colo, de mamar nessa primeira hora, que foi uma coisa que eu não tive com o meu primeiro filho. Então, são detalhes, mas que são super importantes, né? E se a gente for parar para pensar, nossa, que coisa, né? A gente nem vai entrar muito aqui na questão do planejamento, do plano de parto, a gente fala na nossa live em mais detalhes, mas o quanto é importante, se a gente for pensar, né, que a gente tem que escrever no nosso plano de parto que a gente quer que nosso bebê venha para o nosso colo mamar, é uma coisa tão que parece que tão deveria ser absurda, natural, né? né? Exatamente, mas no meu segundo eu escrevi, grifei, mostrei, falei para a equipe, eu falei, não, é um direito meu, é um direito do meu bebê, e a gente teve essa amamentação preservada. Bom, a Carol travou aqui um pouquinho, vamos esperar ver se volta. É assim, né, Deu gente, uma ao vivo. travada. Aí, voltou, Carol, voltou. Bom, então vamos lá. Carol, fala um pouquinho mais sobre essa questão aí da hora de ouro, então, que a gente já está falando tanto aqui, né? Qual que é a importância dela? A hora de ouro, já foi feita muitas pesquisas, né, em questão disso, que ela tem vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. A questão da hora de ouro, a gente tem essa humanização não só no parto, quanto também no nascimento desse bebê. E por que ela é tão importante? O bebê, quando ele nasce, ele ainda está com aquele instinto primitivo de sucção, de sentir o cheiro do leite da mãe. Então, isso também influencia muito na amamentação, na questão da pega, na questão da facilidade dele conseguir fazer a pega corretamente. Fora isso, tem o contato pele a pele, que é aquele contato maravilhoso com a mãe, que na verdade é o melhor aquecedor para o bebê do que a gente colocar ele num aquecedor. A temperatura da mãe é a temperatura ideal para esse bebê. Fora isso, ele também facilita na conexão mãe-bebê. Para a mulher, a gente. Acho que travou de novo aqui. Gente, vamos aguardar um pouquinho. É assim mesmo, já já volta, Carol. Mas é muito interessante, Também assim, vai ajudar na manutenção e no auxílio da Carol, ejeção. travou um pouquinho você. Parou bem na parte do que você estava falando ainda dos benefícios para o bebê, do contato pele a pele. Você me Peraí, ouviu? agora eu não ouvi, vai, volta. Gente, é assim mesmo, hein? É tudo online, é assim mesmo. Oiê! Voltou? Voltou, acho que agora foi, vamos ver. Se travar muito, qualquer coisa a gente para, volta. Bom, então vamos lá, Carol. Você estava falando sobre a questão da importância para o bebê, da parte física, do contato pele a pele. Tá, da parte do bebê a gente estava falando, né? Isso, foi aqui que travou. Tá. Então, a importância desse aleitamento na primeira hora para o bebê, além do contato pele a pele, essa conexão com a mãe, também tem os benefícios maternos.
A gente sabe que quanto mais o bebê mama, mais libera ocitocina, auxilia na maior ejeção de leite, na manutenção do aleitamento e também auxilia a diminuir o risco de hemorragia materna. Ocitocina também é a principal hormônio que faz contração uterina. Então, tanto para a mãe quanto para o bebê tem podia falar N motivos aqui, N benefícios. São muitos, são milhares. Sim. Então, essa humanização é esse cuidado com carinho com a mãe e com o bebê no nascimento. E esse cuidado diferencial é o que vai fazer diferença no sucesso também da amamentação no pós-parto para essa mulher. Se ela tem uma história boa de parto, se ela tem toda essa humanização no nascimento do filho dela, a chance dela ter um sucesso é muito maior do que uma mulher que não teve nenhum tipo de experiência positiva, tanto no parto quanto com o cuidado com o filho. Com certeza, Carol. E a gente vê claramente que o nosso corpo é muito perfeito, assim, e sempre está tudo muito relacionado à questão das emoções, como em todas as áreas da nossa vida, né? Então, uma mãe que não teve uma boa assistência, ou que não conseguiu estabelecer um bom vínculo com o bebê, ou que está ali no pós-parto imediato, não sendo assistida como ela deveria, ou sentindo dor, ou enfim, qualquer coisa que tire essa mãe do eixo emocional vai influenciar nessa descida do leite, vai influenciar nessa amamentação. E aí começam a acontecer vários outros fatores que vai em cascata, assim, né? Então, a entrada da fórmula precocemente. Então, a gente sabe que a gente tem que defender a hora de ouro. Não é porque sou eu, Cindy, aqui, especialista em amamentação, que está falando, nem a Carol, mas porque existem estudos científicos com muito embasamento que já comprovam milhares de benefícios, não só para o bebê, mas para essa mãe também, essa questão, né, da hemorragia pós-parto, tem todo um porquê disso. Se a gente for pensar na amamentação, gente, a amamentação, ela é 50% estímulo do bebê sugando ali mecanicamente, e os outros 50% é puramente hormonal. E o hormônio da amamentação é o hormônio do amor, do prazer, do bem-estar, que é a ocitocina. Então, se a gente tem uma mãe que não está tendo apoio ideal, ou que está sentindo dor, ou que não está bem emocionalmente, que está preocupada, que está angustiada, que está com depressão, tudo isso vai fazer com que o corpo dela produza outros hormônios do estresse, enfim, e esses hormônios vão fazer com que caia a produção da ocitocina e também interferir na produção da prolactina, que são dois hormônios fundamentais para a manutenção da amamentação e dessa produção de leite, né, Carol? E, bom, e aí tem os fatores também das dificuldades, né? Além dessas que a gente já falou, você quer comentar um pouco mais dessas dificuldades? Eu acho que uma questão que influencia bastante na questão do aleitamento, ainda mais nesse pós-parto imediato, é a questão da retirada do bebê de perto da mãe. Porque uma mãe que está sem seu bebê, ela não viu como que o bebê tá, ela não está sentindo o seu bebê, ela não vai ficar tranquila. Então, muitas vezes isso já gera um estresse pós na mãe, o que não é saudável nem para ela, para o bebê. Então, eu acho que assim, na hora de ouro, o principal do contato pele a pele é isso. A mãe sentiu o bebê, ela já vai começar a liberar a sua ocitocina, ela já vai conseguir colocar ele para amamentar, ela já vai estar sentindo que o bebê dela está seguro. E isso já traz uma tranquilidade maior para a mãe. Eu acho que muitas vezes a questão de tirar o bebê e levar para depois voltar, aí o bebê já está cansado, a mãe está cansada no pós-parto, por conta do estresse do parto mesmo. E aí o bebê acaba ficando sonolento, a mãe fica cansada, a mãe tá irritada e às vezes essa pega não funciona depois. Então isso acaba dificultando muito. Ou uma mulher que sofreu algum tipo de violência obstétrica, algum trauma, não teve apoio do parceiro, não teve um acompanhante, que ela tá totalmente deslocada, ela não tá tendo aquele acolhimento. Isso também dificulta, assim, 100% para a mãe na questão da amamentação. É uma questão que é muito importante. Comum. Com certeza. E aí foi que eu falei, né, que a gente acaba às vezes entrando precocemente com a fórmula. Não que seja um problema, a fórmula ela tá aí porque ela é importante, né? Mas a gente sempre pensa em preservar esse aleitamento, incentivar, e não, nada justifica que uma mãe não consiga amamentar imediatamente seu bebê porque foi separada dele, se é um bebê que nasceu bem, que está estável, que não teve nenhum desconforto respiratório, não tem porquê dela ser separada.
Você sabe, Carol, que isso foi uma das minhas dores, assim, que eu tive que lidar, porque o Pedro, que é o meu mais velho, assim que ele nasceu, ele não veio pro meu colo, só me mostraram assim, olha, mãe. E daí levaram ele, foram fazer todos os procedimentos. Foi mais ou menos umas 3 horas que ele ficou longe de mim. E aí eu tava lá na recuperação pós-anestésica. E aí colocaram ele do meu ladinho, assim, num carrinho e falou, pode amamentar. Aí eu falei, uau, né? Após uma cesárea, sem um auxílio, sem um acolhimento. Exatamente. Eu tive que pedir para pegarem ele do carrinho para mim, porque eu estava deitada, né? Então são coisas assim que são detalhes, mas que isso abala a gente tão emocionalmente ali no momento que nosso bebê nasceu, sabe? A coisa que você mais quer é pegar ele ali no colo. E como é gostoso, assim, acho que não tem momento mais mágico do que isso, de você sentir a pele dele, assim, né, do bebê grudadinho em você, o cheiro, gente, o cheiro do nosso neném a hora que nasce, é uma coisa indescritível, assim, é maravilhosa É mesmo. um detalhe que faz toda a diferença tanto na assistência quanto no acolhimento, na amamentação, né? Então, assim, Com certeza. infelizmente não são todos os locais que ainda praticam essa primeira hora de ouro, que liberam tanto a amamentação quanto contato pele a pele. Mas graças a Deus eles estão tentando, todos os hospitais, né, penso eu, estão tentando se adaptar para esse parto humanizado, para assistência humanizada do bebê. E isso já é um grande ganho para a gente, né, e para as mulheres. Sim, sim, aos poucos a gente vai mudando essa realidade, né? Com E eu acho que certeza. não muda enquanto a gente não se posiciona também, né, Carol? Enquanto a gente não vai lá e reclama o relato que aconteceu naquela instituição, isso é muito importante para que a gente vá transformando essas situações. Carol, nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito aqui a sua presença, foi muito legal. E convidar todos aqui, não se esqueçam que a gente vai ter a nossa live no dia 13 de agosto, vai ser 1 hora de bate-papo aqui com a Carol. A gente vai entrar nessas questões de forma muito mais detalhada. Se vocês têm dúvidas, tragam as dúvidas de vocês para essa live. E se você está tendo qualquer dificuldade em relação à amamentação, ou se você quer uma ajuda para planejar o seu parto, se você quer conversar com alguém mais sobre essas decisões, procure a Carol também. Entra lá no nosso site para poder conhecer os nossos serviços, saber mais dos profissionais que estão aqui conosco, conhecer a nossa equipe. E não se esqueçam de cadastrar o e-mail de vocês para receberem um e-book agora do final da nossa semana da amamentação. Acompanhem toda a programação do Agosto Dourado lá no nosso Instagram, do Espaço Le Boyer, é lá que as lives vão acontecer, já está rolando sorteio por lá também. E no dia 8 é o nosso encontro de encerramento, às 9 da manhã. A gente vai mandar o link no e-mail de vocês, para vocês poderem participar aqui com a gente. Carol, bom, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, que foi super especial, me conta, assim, qual que é o caminho que a gestante precisa percorrer para ela conseguir chegar numa amamentação de sucesso, na sua opinião? Vamos lá. Eu acho que o principal é buscar informação durante toda a gestação. Eu acho que o principal que as mulheres precisam é se informar mais, se empoderar mais na gestação. Ter uma rede de apoio também é extremamente importante, ter apoio do parceiro, da família. E o principal, acho que é muito carinho e paciência, porque a amamentação ela é um caminho um pouquinho mais longo, mas que com muito carinho e paciência conseguem. Um recado que eu deixo para as mamães é que a amamentação ela vale a pena, é um jeito seguro para você, para o seu bebê, é uma conexão e que não se cobrem tanto, que a amamentação ela vai aos pouquinhos, tá bom? Então a gente tem todo um passo a passo, mas quando a gente se prepara antes, o nosso caminho é muito mais fácil de trilhar e fica muito menos complicado. Com certeza, Carol. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, a gente vai conversar na próxima aula com a Roberta Gelain. Eu vou fazer um bate-papo com ela e a gente vai falar, Carol, justamente sobre esses desafios da amamentação. Então, quais são as principais dificuldades? Aí já saindo do hospital, né? A hora que a gente chega em casa, que é com você mesmo, e aí vem geralmente as principais dificuldades, a gente já falou aqui outras vezes,
que mais de 80% das mulheres têm alguma dificuldade inicial com a amamentação. Então, na próxima aula que vocês vão assistir, a gente vai conversar sobre quais são essas principais dificuldades e, lógico, as principais soluções. A gente se vê, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.